Marte é um planeta associado à ação, coragem, iniciativa, impulso e vontade. E é a partir dele que a gente realiza tudo aquilo que é idealizado pelo nosso Sol. Marte vai trazer o ímpeto e a energia necessária para que as coisas aconteçam. Sem Marte, as coisas não aconteceriam. Mas é uma energia que a gente precisa aprender a fazer um bom uso dela, principalmente quando ela ocupa alguma linha astrocartográfica. E eu digo isso porque não é difícil da gente acabar caindo em algum dos extremos de Marte. Sobretudo numa realidade nossa em que essa força marciana costuma ser tão reprimida. Então, quanto mais consciência, melhor para a gente. Linhas de Marte estimulam a nossa autossuficiência, independência, autonomia, competição e trazem movimento para aquilo que possa estar mais estagnado. Por onde Marte passa, a gente ganha mais força para lutar pelos nossos interesses e desejos. E nós podemos também ser mais assertivos, diretos e fiéis aos nossos impulsos. Nós nos afirmamos e assumimos o nosso lugar e as nossas paixões. Marte fala muito de entusiasmo e de empolgação, desse fogo que rompe e serve de combustível para a gente ir atrás daquilo que move o nosso espírito. Linhas de Marte estimulam o nosso princípio Yang, o princípio ativo. E é um lugar bem interessante para qualquer tipo de competição, seja num esporte ou na arena dos negócios. E há um grande impulso para empreender e ser pioneiro. E os desafios acabam estimulando mais a vontade de fazer acontecer. Por essa razão, pode-se ter a sensação de que a vida fica mais no controle do indivíduo. Porque mesmo que as coisas não saiam ali 100% como planejado, há um maior impulso para a superação. Porque nesse lugar a gente se percebe mais como responsável pela construção do nosso próprio destino. E existe também uma grande energia física. Aliás, uma forma excelente para canalizar toda essa energia marciana é através dos exercícios físicos. Principalmente os exercícios de maior explosão, como corrida ou lutas. E para quem é atleta, é um excelente lugar para ir além das próprias conquistas e de competir. E são linhas que acabam estimulando o nosso senso mais aventureiro e que nos chamam a viver mais riscos. E essa maior atenção às paixões podem acabar dando espaço para novas ideias e iniciativas. Além de uma grande libido para viver. Nas linhas de Marte, nós temos um maior senso de preservação e nós buscamos nos defender. E como de costume, tudo na vida tem os seus dois polos de expressão. E com Marte isso não vai ser diferente. Dependendo do estado do nosso Marte no nosso mapa natal e de como nós vivemos ele, essa linha pode acabar sendo vivenciada a partir do seu outro extremo. Marte também é a agressividade, violência, impaciência, estresse, raiva, principalmente se a gente estiver negando ele na nossa vida. E pode ser também um lugar em que nós fiquemos bastante inquietos e agitados, tornando muito difícil a tarefa de relaxar e perceber que as coisas possuem um processo e um tempo para que elas aconteçam. E essa impaciência pode gerar uma agressividade e uma certa hostilidade. Então, é um lugar que a gente tem que ficar muito atento para o estresse. E nesse ímpeto de fazer as coisas de forma muito apressada, a gente também tem que ficar bem atento aos acidentes. Quer dizer, então, que você vai sofrer um acidente numa linha de Marte? Não necessariamente. Essa associação
vem muito por conta dessa maior agitação de fazer as coisas de uma forma muito apressada e sem presença. Sabe quando você amarra o sapato ali de qualquer jeito e depois tropeça? Ou quando corta o seu dedo quando você está cozinhando, porque você acaba fazendo as coisas rápido demais e sem atenção? É muito importante ficar atento nessas atividades corriqueiras, porque é aí onde isso mais se manifesta. E a repressão de Marte também pode causar a sua manifestação mais exagerada e disfuncional. Então, ao reprimir a sua vontade, a sua ação, a sua raiva ou o instinto sexual, tais pulsos marcianos vão ficar ainda mais fortes e buscar alguma via de manifestação externa na nossa vida, seja via alguma situação concreta ou algum relacionamento. Afinal, se a gente não vive o nosso Marte, alguém ou alguma coisa vai simbolizar ele para a gente. Sendo assim, ao visitar a sua linha de Marte, busca viver esse arquétipo e canalizar essa força em vias mais construtivas, como esporte, movimento, uma postura mais assertiva, por meio da sua coragem, ou um impulso para seguir mais os desejos do seu coração e as suas paixões. E fazendo isso com muita presença. E se no seu mapa natal você notar que o seu Marte está mais ofuscado e que é mais difícil para você se afirmar e ter coragem para fazer as coisas, essa linha pode acabar te ajudando a viver esse movimento de uma forma mais direta. Não significa que vai ser super confortável, mas certamente vai te trazer um bom aprendizado. Agora, se o seu Marte já está sendo manifestado numa via mais excessiva, aqui ele pode ficar ainda mais ativado. E no seu caso, vai ser crucial fazer as coisas com ainda mais presença e ter alguma atividade que te ajude a extravasar essa energia extra. Lembrando que esses pontos que eu compartilhei aqui são mais genéricos. A condição do seu Marte natal é que vai permitir um melhor contexto. Além da sua autoobservação, para identificar como é que você já vive isso, e os seus objetivos pessoais em relação aos atributos desse planeta. E agora, nós vamos entender as particularidades da expressão do Marte em cada um dos 4 ângulos.